Oi, hoje é a resenha do conto A Hora do Diabo, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Diga-me uma coisa, mãe. Dizem que certas memórias maternas se podem transmitir aos filhos. É uma coisa que constantemente me aparece em sonhos e que não posso relacionar com coisa alguma que me houvesse sucedido. É uma memória de uma viagem estranha em que parece um homem de vermelho que fala muito. É, primeiro, um automóvel e depois um comboio. E nessa viagem, o comboio passa-se sobre uma ponte altíssima que parece dominar toda a terra. Depois há um abismo e uma voz que diz muita coisa, que se as ouvisse, talvez me dissessem a verdade. Depois sai-se a luz, isto é, ao luar, como se saíssemos de um subterrâneo, e é exatamente aqui no fim da rua. Ah, é verdade, no fundo ou princípio de tudo, há uma espécie de baile ou festa em que esse homem de vermelho aparece. Assim começa A Hora do Diabo, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história de Maria, também de Antônia e de um outro sujeito que daqui a pouco falo nele. Bom, Maria é mãe de Antônia. E quem está dizendo isso pra gente, esse comecinho que eu li pra vocês, é exatamente a Antônia, perguntando à sua mãe essa sensação estranha que ela tem, né, de uma memória que parece, talvez não seja dela, porque de fato ela não lembra nada que tenha acontecido na vida dela que pudesse ter imaginado aquilo em sonhos ou em memória, coisa que falha. E sim, ela diz que, poxa, isso aí não é da senhora? Sim, coisa de transmissão de mãe para filha. E a mãe, logo em seguida, no parágrafo que vem depois, ela já diz, que coisa absurda, né? Algumas coisinhas aí têm até sentido, né? O luar, talvez, o abismo, um detalhe ou outro, né? Mas ela fala que, bom, de fato, isso aconteceu. Um pouco disso aí aconteceu num certo baile de carnaval, muito tempo atrás. E aí sim a gente começa a descobrir o que é essa história passada, que realmente aconteceu, onde Maria conhece um tal homem que realmente está de vermelho. Ou seja, ele estava de máscara lá naquele baile. E ela conversa com ele. Só que depois de um certo instante, ele, conversando ali numa boa, tranquilamente, ele confessa para ela. O homem de vermelho confessa para Maria. Eu estou com essa aparência aqui, eu pareço o diabo, mas na verdade eu sou ele próprio. Pois é, que coisa esquisita que aconteceu nesse baile. O que vai acontecer disso aí? Bom, claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, assim que a gente começa a fazer a leitura desse conto, esse parágrafo que eu li para vocês, que é a abertura realmente dele, é muito instigante, né? Tem uma sensação interessante que esta narradora aqui começa a passar para a gente. E depois, quando a gente entra nessa história da Maria, que de fato é verdadeira, ela realmente esteve num baile, que tem aquelas tais memórias que a filha Antônia consegue, entre aspas, se lembrar, a gente fica mais curioso ainda, né? Tipo, e peraí, né? Ela, Maria, se encontrou com o próprio. Sim, ele, o não nominável. Pois é, e aí fica uma história realmente interessante. Ele se mostra, o diabo, um cavalheiro ali perante ela. Aliás, ele em vários momentos ele já vai alertando, ela ficou espantada, claro, quando ele se confessou o próprio, né? Lá com os olhos esbugalhados, ele fala, não, 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 calma, tranquila, porque eu sou realmente um cavalheiro, você não está correndo perigo, muito pelo contrário, vamos apenas bater um papo aqui no baile. Aliás, eles saem, eles vão andando na rua, ele acompanha ela até a sua casa. Por isso, aquelas lembranças da filha dela, Antônia, realmente tá tudo certo, porque realmente ela tem lembrança de tudo isso. Lá dentro do baile, saindo pela rua e indo em direção à casa de sua mãe, Maria. Uma situação realmente que aconteceu de fato. Claro que quando a gente está imaginando isso, ou sendo narrado pelo texto, para ser mais preciso, a gente percebe que é quase uma mistura de memórias e também um pouco de fantasia, talvez um exagero. Como é que ela consegue de fato ter um tete-a-tete com o diabo? Sim, é uma coisa fantasiosa, obviamente, a não ser que se passasse uma certa alucinação para com esse personagem, a Maria. Mas de fato, isso talvez a gente tenha certeza porque não é demonstrado pra gente se há alguma alucinação por aqui. Mesmo porque a história de fato não é sobre Maria, mas
sobre o próprio diabo, que o tempo todo, para ela, ele fica narrando vários fatos que acontecem com ele e também com relação a um outro ser que a gente conhece bastante, chamado Deus. Sim, ele faz várias comparações do que Deus é, do que ele, o diabo, é, a convivência com um, com o outro, sempre dando vários detalhes interessantes, também a sua interpretação a respeito do mundo. Sim, cada vez mais que o texto vai avançando, ele fica bastante interessante. Claro que chega um momento onde o Fernando Pessoa não resiste, né? Ele cai um pouco assim em detalhes de filosofia, que a gente já viu muito aqui dentro dessa coletânea, né? Aliás, os últimos textos todos tinham muita carga filosófica e, aliás, resultando em muitos contos desinteressantes. Realmente, eu lia e ficava, não funcionou. Aqui funciona. Essa é que é a parte boa desse conto aqui do Fernando Pessoa dessa vez. Na medida de quase cair depois da divagação sobre o assunto e ficar meio que cutucando a filosofia em si. Na verdade, ele não carrega tanto as tintas quanto ele fez lá nos textos anteriores. Por isso que eu disse que aqui ele está acertando direitinho o fio da meada. Está um bom equilíbrio entre contar uma certa história interessante, claro, da relação, como eu já disse, dele com Deus e outras coisitas mais. Agora, um ponto interessante é que realmente, depois de um certo tempo, né, a gente nota que, peraí, essa Maria, né, depois o diabo começa a se referir a ela a respeito do filho dela que está para nascer. Sim, aí temos que esta Maria, na verdade, é a mãe de Jesus. E olha que salada que começa a ficar esse texto aqui. Sim, nesse ponto cai algumas questões também de religião dentro do texto. Sempre tem esse equilíbrio também nos textos anteriores, né? Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de religião, teologia, talvez, podemos dizer também. E este equilíbrio, que lá nos outros não funcionava, aqui também funciona bastante. Embora eu possa dizer que nessa parte, onde ele começa a fazer essas referências, que aquela Maria é a Maria, mãe de Jesus, sim, dá uma quedinha um pouquinho no texto, fica um pouquinho desinteressante para o meu gosto pessoal, obviamente, claro, muita gente pode gostar, mas da mesma forma ainda tem esse bom equilíbrio que, como eu disse já várias vezes aqui, não aconteceu nos textos anteriores. Ou seja, dessa vez ele acertou bastante, e por isso que fica bem interessante a leitura aqui desse conto. Aliás, é a primeira vez, depois de muitos, que a gente pode realmente chamar que isso aqui é um conto, mesmo que tenha um pouquinho de filosofia ali, a gente ainda pode considerar que há uma história sendo narrada, que tem um começo, que tem um meio e tem também um fim, principalmente. E sim, essa história, que a gente também pode chamar moldura, eu falo muito sobre isso nos contos do Monteiro Lobato, que sempre a gente vê, sempre um dia antes, aqui na quarta-feira, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, né? O autor nacional, Monteiro Lobato, gosta muito de fazer isso. Ele tem uma história principal que ele realmente quer contar, mas em volta dela ele sempre coloca uma pequena de uma historinha, servindo, como eu digo, de história moldura. No caso aqui, acontece isso também, mesmo que ela fique mesclada, né? A história da Maria, a mãe de Angélica, sim, ela tem é uma história moldura da outra história da Maria, que é a mãe de Jesus, que bate um papo com o diabo. E sendo então, portanto, uma história moldura, sim, volta depois ao final do texto exatamente essa Maria, mãe de Angélica, e a gente tem um finalzinho ali também interessante. Portanto, faz tempo que o Fernando Pessoa não acerta aqui nessa coletânea, o Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos. E aí sim, eu fiquei feliz, contente de ter lido dessa vez esse texto, com certeza. Assim, e depois, ao final, posso dizer como spoiler, né? Na verdade, aqui no final, digamos assim, entre aspas, verdadeiro, ela não se lembra que de fato conversou com o diabo ou Mefistófeles. Sim, ou seja, na verdade a gente de novo ainda fica na dúvida se todo o miolo então do texto, a história principal, na verdade é uma alucinação dela ou então da própria filha ou alucinação do autor aqui. E também tem uma coisa curiosa, num certo momento do texto, também pertinho lá já do desfecho, o narrador ou o diabo, ele meio que apresenta um certo filho desta Maria que também, olha só, vira um poeta. E a gente percebe que, poxa, há uma autorreferência aqui do Fernando Pessoa, né? Ou seja, ele se colocou nesse filho ali nascido, que se tornou um poeta, é ele mesmo então, com certeza. Bom, gostei muito disso aqui. Portanto, para A Hora do Diabo, escrito por Fernando Pessoa,
eu atribuo 4 asteriscos. Finalmente, um texto que eu gostei de ter lido e espero que eu possa lembrar dele durante muito tempo. E falando em tempo, está na hora de dizer que a partir de amanhã, em todas as sextas-feiras, temos uma nova coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, Páginas do Futuro. E aqui teremos vários autores diferentes. Para ser mais preciso, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 autores um pouquinho conhecidos e outros um pouco não muito famosos, mas de qualquer forma teremos aqui histórias de ficção científica, um gênero que eu gosto bastante e espero encontrar aqui então boas histórias. Todas elas são histórias bem curtinhas e espero, como eu disse, interessantes a conferir a partir de amanhã em todas as segundas-feiras, as próximas 12 segundas-feiras, coletânea nova aqui dentro do projeto. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse começo de ano de 2020. E tchau!